Bom dia, bem-vindas e bem-vindos a esta segunda conferência de comemoração do 28º aniversário da Espaço Visual. A Espaço Visual é uma entidade de consultoria que presta serviços à agricultura, aos agricultores e ao mundo rural. Trabalha a nível nacional e tem uma forte preocupação na promoção do desenvolvimento, quer da agricultura, quer dos agricultores, quer no mundo rural. O primeiro evento destas comemorações teve como tema o PRR, a nova política agrícola comum e as suas aplicações a Portugal, onde foram intervenientes Francisco Gomes da Silva da Agrogés, João Pereira da Terra Projetos, José Martino da Espaço Visual e Pedro Santos da Consoai. Evento moderado pela jornalista Teresa Silveira da Vida Económica Agrovida, evento este que decorreu no passado dia 2 de março último. Hoje temos uma conferência no âmbito das agriculturas e o mundo rural de Portugal, tendo como tema colocar a agricultura no centro da discussão política, o presente e o futuro. É conferencista o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, o qual é simultaneamente o Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar. Estamos em presença de alguém que está no centro do debate do xadrez político das agriculturas de Portugal. Uma individualidade que conhece a fundo os dossiês da política agrícola europeia e nacional, assim como os atores nacionais destas políticas. Estão reunidos os ingredientes para que os participantes e o público em geral possam perceber o que se pode estar a fazer, o que se pode e deve fazer, peço desculpa, para colocar a agricultura no centro da discussão política em Portugal. Senhor Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Terá 15 a 20 minutos para fazer a sua apresentação, seguindo-se o debate através da resposta às questões que os participantes coloquem no bate-papo do Zoom. Se alguém estiver a ver no Facebook da Espaço Visual e pretenda colocar questões, deve entrar no post de promoção do evento, no Facebook, clicar no link de inscrição e de seguida receberá no e-mail o acesso à plataforma e desta forma poderá colocar por escrito as suas questões. Estas serão respondidas por ordem de entrada pelo Sr. Deputado. Sr. Deputado, é um enorme gosto estar aqui consigo a moderar esta conferência, em que poderemos debater o que é colocar a agricultura no centro da discussão política, o que são as políticas das agriculturas de Portugal. Mais uma vez, muito obrigado. Tenho a palavra. Muito obrigado, muito bom dia a todos e a todas. Um forte abraço ao engenheiro José Martino, coordenador deste projeto e da Espaço Visual, o que me dá naturalmente uma enorme honra poder participar e debater e explicar o meu entendimento sobre as questões da agricultura no seu todo. Esta é um novo normal, mas que também tem as suas virtudes de usarmos estas novas tecnologias e esta nova metodologia neste novo normal, mas acaba por também facilitar e termos sempre todas as semanas um conjunto de oportunidades para debatermos e em conjunto construirmos ideias e soluções. E eu começava dando já uma novidade e aproveitando aqui o repto. Dentro do âmbito da presidência portuguesa é possível e é lançado o repto às diversas comissões parlamentares permanentes de organizarem conferências interparlamentares entre todos os Estados-membros. E, naturalmente, a Comissão de Agricultura e Mar não podia ficar para trás. E, trabalhando um tema que eu acho relevante e de toda a oportunidade, temos já agendada a nossa conferência interparlamentar para 15 de junho, para dar a conhecer entre os vários Estados da União o que é que deve ser a política agrícola comum e de como é que devemos efetivamente trazer a agricultura para a sua centralidade. E eu entendi que o tema relevante e que devia ser trazido para a discussão de todos os Estados-membros
era o desenvolvimento rural. Como é que é possível fazer um verdadeiro desenvolvimento rural? E aí foi lançado o repto de que só é possível desenvolvimento rural com um forte investimento por parte da coesão, ou seja, só a política agrícola comum, com um PDR, que já teve vários nomes, como todos sabemos, de PRODERs, PDRs, Planos de Desenvolvimento Rural, é pouco para um verdadeiro desenvolvimento rural. E trazemos para a discussão um exemplo onde, casando as políticas de coesão, os dinheiros do FEDER e da política agrícola comum, é possível um verdadeiro desenvolvimento. Qual é o exemplo? Alqueva. Alqueva, que foi um investimento estruturante para toda esta região do Alentejo, só foi possível porque foi possível realizar com o dinheiro da coesão. E depois desmultiplicou e voltou a multiplicar em investimentos do PDR para efetivamente fazer um verdadeiro desenvolvimento rural. E então o repto que está indicado para essa reunião interparlamentar para junho é com a comissária da coesão, com o comissário da agricultura, ou seja, os dois intervenientes que só de lado a lado, só casando estas duas políticas da União Europeia, é possível haver um verdadeiro desenvolvimento rural e isso é fundamental para a nossa agricultura. Mas deixava aqui esta nota e esta novidade, que está tudo agendado e preparado para 15 de junho, esta intervenção da presidência portuguesa e que naturalmente a Comissão da Agricultura abraçou e trouxe para a relevância política esta Conferência Interparlamentar do tema desenvolvimento rural, mas que só é possível fazê-lo casando estas duas forças, estas duas grandes políticas da União Europeia. Eu começava por, aproveitando o repto de casando o mundo rural e trazer uma nova centralidade à agricultura, mas também é impossível dissociá-la do momento que vivemos. Há mais de um ano que vivemos em pandemia e é preciso aproveitar esta questão deste novo normal, desta nova realidade, para explicar um bocadinho a importância e o valor que tem a agricultura para Portugal e para o mundo. E por isso, Portugal, a Europa e o mundo estão confrontados com um enorme desafio de saúde pública, como é do conhecimento de todos. É talvez o maior e mais exigente há décadas e que nos reconduz do essencial ao razoável. É o que temos em cima da mesa. Sublinhar os riscos da globalização, como se fosse possível nós termos uma realidade como tivemos aqui há uns anos atrás, ou pensar que efetivamente sozinhos conseguimos ter uma agricultura de subsistência que só existe, no meu entender, em modelos teóricos puros, puramente teoria, sem nenhuma implementação, não só aqui, mas em nenhum ponto do planeta, e muitas vezes vejo defender esses modelos de desenvolvimento de uma forma idílica, totalmente desajustados da realidade. O que é um facto é que estamos confrontados com uma insuperável dinâmica global, com riscos que deverá implicar novos equilíbrios regionais, nacionais, novas prioridades e novas afirmações estratégicas são essenciais. Por isso eu digo sempre um exemplo: ninguém para o vento, é impossível parar o vento, mas podemos aproveitá-lo para gerar energia renovável. E a agricultura é um pouco também assim, ou seja, nesta pandemia, o que é um facto é que Portugal precisou claramente do Serviço Nacional de Saúde. E prontamente, como é reconhecido hoje por todos, ele disse presente. Mas também é verdade, e tem que ser assinalado, que Portugal precisou do mundo rural, precisou da sua capacidade produtiva, precisou da nossa agricultura, precisou dos nossos agricultores. E eles também disseram presente, e isso temos nós também que reconhecer. Uma vez mais, o interior, a agricultura, a pecuária e, por que não também, falar um pouco da pesca e todos os outros setores produtivos corresponderam às necessidades dos portugueses. Posicionaram na consciência nacional como um ativo estratégico na central da afirmação de Portugal, na questão de colocar alguma normalidade numa situação de emergência como aquela que vivíamos, como as questões da floresta quando foi os incêndios, ou seja, perante tal flagelo, fomos encaminhados a perceber e a ir para o essencial, deixando
passando a ver a realidade. E muitos tiveram neste período que tomar um verdadeiro banho de realismo de onde é que vivíamos. Precisamos depois, em meu entender, de manter essa capacidade produtiva. É essencial que não nos esquecemos de manter essa capacidade agroalimentar num quadro de sustentabilidade. Hoje a agricultura tem que sempre referir-se, e falarmos em sustentabilidade, tem que assegurar sempre as necessidades básicas da população. Isto é essencial que tenhamos essa noção e que consigamos transmitir, ou melhor, que isso seja acolhido pela distribuição. A distribuição é aqui um fator-chave no trabalho que é feito por todos os nossos homens que produzem, todos os nossos agricultores e produtores. É quando a distribuição assegura essas necessidades básicas, tem que ter noção de onde é que isso efetivamente veio, quer seja, e aí discuto e está aberta a discussão, ou seja, pelos meios tradicionais, ou seja, já hoje muito em suportes digitais. Nós estamos aqui a ver como é possível organizar uma conferência e como é que é possível trabalharmos aqui em conjunto desta forma. Por isso, eu faço realmente o apelo que em estado de necessidade, em estado de emergência, olhemos de forma diferente para os agricultores, para os produtores, para todos aqueles que disseram presente, num quadro em que os decisores políticos também foram eles apanhados com esta surpresa e com este confronto, mas que, no meu entender, estiveram à altura, ou seja, passou a ter-se uma noção num quadro diferente para os diversos setores, decidiram bem, aquela campanha que foram lançadas muito no momento cirúrgico da pandemia, vamos alimentar quem nos alimenta, ou seja, dar aqui um reconhecimento aos produtores e aos agricultores, e até com alguns apoios pontuais para as fileiras, quer seja das raças autóctones, quer seja do setor do vinho, muitas outras questões. Ou seja, em pleno desafio pandémico que vivemos e estamos a viver, nesta situação, nesta questão essencial, resultou, claro, uma questão fundamental e uma questão essencial. O mundo rural, toda a sua plenitude, tudo aquilo que eu, quando defino o mundo rural, tudo aquilo que é genuíno, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que representa uma identidade da nossa realidade nacional, podemos dizer que o mundo rural respondeu ao desafio. Assegurou a cadeia do fornecimento alimentar dos portugueses. Naturalmente que continuam a persistir bloqueios, e sabemos de quê, e podemos falar sobre eles, problemas e bloqueios resultantes de uma grande a redução da procura. Não podemos esquecer que as atividades de restauração e hotelaria estão encerradas, houve muitas perturbações nos mercados locais, tudo isso foram constrangimentos muito fortes, mas o mundo rural respondeu a este desafio. Por isso, diria, a capacidade produtiva alimentar nacional assumiu, neste período pandémico, uma centralidade que tem que ser registada e acarinhada. Podemos dizer até com mais clareza que adaptou-se às novas realidades da distribuição e precisa de continuar a ser acompanhada para superar estes bloqueios. Ou seja, temos que partir do ponto desta pandemia como exemplo como foi possível ultrapassar e continuarmos a melhorar e a deixar a agricultura na sua centralidade para continuar. Porque aquilo que temos efetivamente é um novo normal, e é esse novo normal que temos que nos habituar. Os produtos locais, regionais, que todos nós conhecemos, ganharam uma nova presença digital e hoje podem chegar à casa dos cidadãos com grande facilidade, vêm diretamente, como todos nós sabemos que funciona, sem que ninguém tenha que sair de casa para os adquirir, e isto é um potencial, isto é um reforço de um potencial rural nas plataformas digitais que está a mão de semear e que efetivamente temos que aqui aproveitar essas plataformas, porque isso é essencial, é determinante para a centralidade da agricultura e para o mundo rural. E note-se
Há várias iniciativas dos queijos, iniciativas dos cabritos, que já o ano passado na Páscoa houve, e depois houve também no Natal, e tem tido grandes sucessos. Tem que ser mais trabalhado ainda, mas aproveitar, porque isso está efetivamente à nossa mão. Nós também não tínhamos grandes hábitos, ou a parte de nós não tínhamos grandes hábitos em ter reuniões por Skype, por Zoom, como estamos aqui a fazer, e de conferências, e habituámos-nos, e tem resultado, e até tem se calhar participado e havido mais debates. É claro que não é com o calor humano que nós gostamos de ter, ou a proximidade, mas efetivamente resolve alguns problemas, e eu acho que é essencial que prossigamos este reforço e o aproveitamento deste potencial nas plataformas digitais para efetivamente a divulgar cada vez mais o mundo rural. Por isso, a ideia nunca poderá ser de acabar com tradições. Isto não quer dizer que se acabe com tradições, com a forma e com o envolvimento. Mas aquilo que eu acho que é essencial e que temos que dizer é que é essencial criar espaços de afirmação para as fileiras da terra, para a fileira e também do mar, de ter mais respeito por quem cria, de quem nos dá qualidade. E isso é a identidade do mundo rural. São caras, são pessoas, são mãos que estão por trás da produção, da criação. E estas plataformas regionais têm que ser também potenciadoras e divulgadoras desta questão para haver mais respeito pela nossa agricultura e colocar o mundo rural com uma centralidade diferente. Por isso, no meio destas tantas más notícias, que tem aqui algumas notas boas que eu quero aqui dizer, nós temos que, muito seriamente, dizer à distribuição que pode vender mais produto nacional. E os portugueses também devem e podem comprar mais produtos gerados no território nacional. Veja-se um conjunto de campanhas televisivas de várias empresas de distribuição, como estão todas já nesta nota de afirmar a produção nacional, mostrar os rostos de quem produz, mostrar o nosso mundo rural. Eles estão sempre à frente nessas campanhas, eles estão sempre conhecedores dessas matérias e, naturalmente, que não aproveitaram a oportunidade porque sabem que isso toca no consumidor, sabem que o consumidor respeita e aceita essas campanhas e, naturalmente, eles conseguem os seus objetivos. E o mundo rural e quem produz também tem que apanhar esse barco sob pena de ficar para trás. Por isso, os homens e as mulheres que em terra e no mar aproveitam todos estes recursos naturais para produzir e fornecer estes produtos de qualidade excepcional, no meu entender, estão prontos para continuar a fazê-lo. Nós é que temos que haver responsabilidades políticas de aproveitar que eles possam dinamizar e prontos para continuar a responder dessa forma e aproveitar e acompanhá-los com as autarquias e com outros decisores políticos para reconduzir esta nova forma de vender e de fazer chegar os produtos às pessoas. Porque todos nós fomos efetivamente reconduzidos por esta emergência. Eu digo sempre e repito este exemplo que dou aqui, a pandemia e o viver em estado de emergência conduzimos uma sociedade do bom senso e à economia do razoável. Ou seja, precisamos prosseguir este esforço de, por um lado, valorizar a capacidade produtiva e da crença, da vontade e da energia e toda a crença da nossa agricultura, e ao mesmo tempo é preciso apoiar, acreditar e agir em conformidade com todos os nossos hábitos de consumo. Consumir e exigir que outros também consumam e efetivamente apoiem os produtos nacionais. Uma valorização e uma exigência que são de todos para a economia nacional e para esta produção de também uma consciência de valorização, uma valorização social nacional, porque isso é bom para o emprego, são essenciais para esta nossa nova capacidade de resiliência, e hoje tanto se fala em resiliência perante todos os cenários. Não podemos esquecer que quando falamos desta afirmação da nossa agricultura e do nosso mundo rural, temos que falar também que estamos preparados na nossa agricultura, que a centralidade da nossa agricultura tem o cuidado da sustentabilidade, porque está preparada para as alterações climáticas e o agricultor tem que viver em conhecimento profundo das alterações climáticas para poder produzir com mais qualidade e para conseguir produzir
desde logo. Por isso, nós nunca podemos esquecer ou dizer que isso são questões de preocupação do ambiente. Não, que são preocupações dos agricultores e da nossa agricultura, porque o maior ambientalista é, sem dúvida, o agricultor, porque precisa de sustentabilidade para continuar a produzir. Por isso, nunca podemos esquecer, quando falamos de agricultura e dessa nova centralidade, que a agricultura tem que ser sustentável. A agricultura está também preocupada com as alterações climáticas e está empenhada em minimizar os seus efeitos. Por isso, uma valorização e uma exigência que são naturalmente fundamentais para as comunidades rurais e para as economias locais, que é essencial continuar a fixar pessoas no território, porque como é por todos conhecido a inclinação do nosso país, a sobrepopulação do litoral e cada vez mais a desertificação do interior, e só há um fator que pode inverter esta situação, é realmente haver uma agricultura competitiva, uma agricultura com índice tecnológico que pode inverter. Ou seja, este novo normal tem de ser com produto nacional. Deverá ser uma sociedade, como eu disse há pouco, do bom senso e da economia do razoável. A sociedade do bom senso é que será aquela que, perante estes condicionalismos todos, e com os ensinamentos que a pandemia nos trouxe, procede aos ajustamentos necessários para preservar as vidas humanas, salvaguardar as dinâmicas comunitárias e protegendo naturalmente, como deve ser, os mais vulneráveis. A economia do razoável será aquela que, perante todos estes ensinamentos da pandemia, reforça a sua resiliência perante os riscos, aprofunda o potencial da sua capacidade produtiva e ajusta-os, como tenho dito desde o início da minha intervenção, o funcionamento de novos hábitos e dinâmicas dos cidadãos e das comunidades, porque é preciso ter esta amplitude de apreciação. Porque com o contributo do mundo rural, Portugal pode ser a sociedade do bom senso e ter uma economia do razoável. Vamos todos perceber que esta ruralidade é o caminho. A ruralidade é o sinónimo de autêntico, é o sinónimo de genuíno, é sinónimo de verdade, de como se produz e da relação que o produtor deverá ter com o consumidor, e por isso acho de todo importante que nós façamos esta rentabilidade. Eu digo sempre, e como conclusão da apreciação que faço, o mundo rural, que nós tanto chamamos e que trazemos aos pratos de discussão, devemos muitas vezes chamar-lhe o mundo real, porque quem fala sobre ele por vezes o desconhece e sabe que aquilo que o mundo rural é mesmo é uma realidade. Esse é o registro, e neste novo mundo normal percebeu-se que efetivamente há um mundo real que está disponível e quando for preciso respondeu afirmativamente. É essa a grande ensinamento deste momento, é essa o caminho para pôr a nossa agricultura na centralidade e aproveitar todos estes constrangimentos e bloqueios para dar o salto em frente e colocar o país a produzir mais e a produzir com qualidade, de tantos bons exemplos que temos e que podemos referir, quer seja na pecuária, quer seja na nossa agricultura, agricultura tecnológica e competente. Eu dou sempre como exemplo, porque para que as pessoas às vezes percebam o índice de tecnologia que hoje a agricultura tem. Produzir um tomate tem mais tecnologia que um Ferrari. E isso é uma realidade com que temos que conhecer nos dias de hoje, que fala muito sobre a agricultura, a malta agricultura, fala com um desconhecimento total, que não sabe o índice de tecnologia que está incorporada para a produção dos nossos alimentos. Muito obrigado. Sr. Deputado, Penso muito que cumpri obrigado. mais ou menos o... Sem problemas, estamos perfeitamente à vontade. Portanto, a sua intervenção foi extremamente importante, clarificadora, no fundo parametrizou o que é que vale a agricultura e, portanto, esta nova centralidade que o Covid lhe veio trazer, portanto, como uma referência e uma importância nacional junto à saúde. Gostei também desta sua intervenção e penso que o seu peso político no aspecto de juntar a agricultura à coesão, portanto isto
é extremamente importante para ultrapassarmos as deficiências estruturais que as agriculturas têm, que as agriculturas de Portugal têm, portanto, ao nível da estrutura fundiária, das competências dos players, da mudança geracional, portanto, e também do desenvolvimento equilibrado ao longo de todo o território nacional. Esta sua abordagem da distribuição também me parece extremamente importante. Eu chamo a atenção de um ponto que nós consumidores poderíamos mudar as coisas, que é o caso dos vinhos. Não é? Em Portugal, consome-se muito pouco vinho importado porque nós, consumidores, elegemos que o vinho nacional é muito melhor. E como é muito melhor, compramos, mesmo que em alguns casos até façam umas promoções e uns preços interessantes e umas relações de qualidade-preço que podem ser competitivas, mas o que é certo é que nós consumidores, nós portugueses, fizemos uma seleção dizendo, não, nós queremos vinho português. Imaginem o que era fazermos isto do ponto de vista das outras produções agrícolas, da revolução que seria. Claro que aqui também não podemos escamotear que a distribuição fica com a fatia do leão de valor acrescentado, tanto que é um fator também que deveria haver alguma intervenção política, na minha opinião, e portanto que é importante também para o equilíbrio e sobretudo para dar alguma margem líquida às fileiras para poderem ter alguma sustentabilidade económica, porque já fazem muito em prol da ambiental e do serviço público, portanto da preservação da paisagem, da biodiversidade, da água, para aí adiante, não é? Portanto, acho que aqui era na minha perspectiva, um importante trabalho político de equilibrar um bocadinho, os ganhos da distribuição, ou seja, analisar e, portanto, e distribuí-los ao longo da cadeia. Gostei muito e gosto muito e dou-lhes parabéns do seu slogan, Sociedade do Bom Senso e a Economia do Razoável. Acho que é isto que hoje nós precisamos, porque hoje o que são temas nesta área são temas fraturantes, não é? São os animais, são os incêndios, portanto são tudo coisas Falta de bom senso. Por isso eu faço este tanto apelo e do razoável, quer dizer, é uma economia do razoável que pondera estas situações. Não, claro, não, encararmos. E depois a terceira componente que lhe juntou, que para mim é lapidar, eu acho que nós devemos escrever isto e não nos cansarmos de repetir, que é a crença da nossa agricultura. Isto é, nós só temos sucesso como pessoas, como organizações, como país, quando acreditarmos, não é? Quando nós acreditarmos e estamos a acreditar que a agricultura pode ser desenvolvida, que o país pode ser desenvolvido, tantas coisas vão mudar. Porque a crença e o trabalho fazem milagres. E, portanto, eu dou-lhes parabéns por esta intervenção, por este enquadramento. Eu passaria aqui às questões do bate-papo. Considera que a política de Portugal comanda efetivamente as agriculturas do país ou é Bruxelas quem dita as ajudas financeiras e as regras? Bom, nós não podemos nunca esquecer que estamos inseridos na União Europeia e que temos uma política agrícola comum, que é, sem dúvida, a política mais importante da União Europeia, a que tem aqui um fator determinante e, naturalmente, tem uma influência soberba sobre a nossa agricultura. Isso é indiscutível. Mas, naturalmente, que a nossa política nacional vai se adaptando e vai se ajustando e com os planos de desenvolvimento rural. Aquilo que eu considero que é chave para melhorar a nossa agricultura, e veremos agora as novidades que serão trazidas para a política agrícola comum, mas aquilo que eu considero que é chave é que esteja muito ligada à política da coesão, para que seja possível instrumentos estruturantes depois beneficiarem mais a nossa agricultura, até alguns deles que não recorram a apoios da política agrícola comum e que deixem e possa ser assim aproveitado de forma diferente. Isto é, a política agrícola comum tem naturalmente um tronco comum, como o próprio nome indica, e para o funcionamento da União Europeia. Mas se nós tivermos investimentos estruturantes no desenvolvimento rural, podem alavancar muitos outros investimentos que não têm que ser beneficiados pela nossa política agrícola comum, mas vão de encontro, sim, às nossas condições afroclimáticas e podem
ser aproveitados e potenciados. Repare, hoje já há muitas culturas que não são apoiadas por nenhum dos pilares da política agrícola comum, e elas continuam a ser sustentáveis economicamente e cada vez a desenvolver-se mais, e isso acho que deve ser naturalmente aproveitado e pode ser um caminho. Agora, que a política agrícola comum condiciona a nossa política agrícola, pois naturalmente que sim, senão não seria a política agrícola comum. Mas não considera, fazendo aqui um bocadinho de debate, que se deveria colocar algum orçamento nacional para algumas áreas de interesse público? Isto é, Sim, o nosso orçamento nacional é muito reduzido, e depois, na parte que é possível, nesta parte dos desenvolvimentos rurais, também é muito reduzido e está muito condicionado hum, a alavancar outras políticas. Eu acho que podíamos melhorar muito também nesse ponto e ter esta distribuição dos planos de desenvolvimento rural para aproveitar de forma diferente estes financiamentos. Isso parece-me que será o caminho. Mas eu acho que vamos nesse sentido, pouco a pouco vamos caminhando nesse sentido. Mas isto também só é possível se houver aqui esta nova centralidade da agricultura. Se não houver este reconhecimento, não conseguimos lá chegar. ok. Próxima questão. O que opina sobre a passagem da tutela dos animais de companhia da DGAV para o ICNF? Bom, eu sou frontalmente contra isso. Disse no Parlamento, disse nas minhas intervenções já que discordo dessa passagem. Acho que não faz sentido, deve-se manter na DGAV. Sobre isso já fui claro. Que análise faz ao processo de elaboração do PEPAC? Portanto, eu lembro que o PEPAC é o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, portanto, é um documento elaborado por Portugal, portanto, para propor à Comissão Europeia como devem ser investidas as ajudas do próximo quadro comunitário de apoio. Bom, as nossas ajudas temos alguns problemas, como todos conhecemos, que têm a ver com o financiamento e a valorização com base nos históricos de produção e as desigualdades que traz em várias regiões do país, isso é sempre de evitar, ou seja, isso tem trazido alguma divergência dentro do setor. Até porque também temos o problema grave de que efetivamente são com históricos com base em produções já há muitos anos e que hoje não têm nenhuma atualidade. Eu acho que ter colocado essa questão em cima da mesa é importante, vamos ver se conseguimos. Sei de que a contra-argumentação também tem a ver com o número de postos de trabalho criados, e que não seja, há alguma abertura para que sejam feitas essas mudanças, no entanto elas devem ser paulatinas, devem ser faseadas, vamos ver o que é que uma negociação com tantos Estados-membros vamos conseguir fazer, mas ter posto a questão em cima da mesa acho que é importante. Mas na sua perspectiva à volta deste tema, acha que vamos ser capazes com o PEPAC conseguir melhorar as coisas, o funcionamento, a eficácia? Eu Tenho muito. sou, eu sou publicamente crítico da ação das ajudas públicas, numa perspectiva em que, em que eu acho que se coloca muito dinheiro público, europeu e nacional, face aos resultados obtidos. Claro que a resposta que me dão sempre é que, ok, as deficiências estruturais são muito grandes e, portanto, que isso não é fácil recuperar. Mas eu acho que nós, desde 1986, que deveríamos ter aprendido, e portanto vejo noutros países que o conseguem fazer, e, portanto com as mesmas regras conseguem. Acha que aqui vamos ser capazes mesmo de criar aqui um instrumento que seja uma mudança estrutural profunda, ou será Temos, mais uma evolução na continuidade? temos que ser. Eu não acredito é que seja com a celeridade que necessitávamos e que devia ser feito. Eu acho que ele vai ser gradual, mas ele vai existir. Recordam-se com certeza, logo em 1986 ou nos anos 90, que a política agrícola comum tinha uma figura que era o set-aside, em que realmente pagava-se X por hectare para não se produzir. Ou seja, assegurou o rendimento dos detentores da terra, assegurou o rendimento que tinham por ser proprietários daqueles hectares, mas
todo o mundo rural sofreu com isso, porque toda a economia associada à produção deixou de existir. Isso teve um impacto gravíssimo nos territórios do interior, nos concelhos do interior, porque depois o setor de reparações, o setor de produção, o setor de... Bom, e levou ao desemprego, e isso foi gravíssimo. E ainda estamos a pagar muito parte desse investimento. Hoje a consideração é outra, mas acho que temos que andar mais depressa, continuar a apoiar a agricultura com esta subvenção sempre que necessária, é fundamental, mas tem que vermos todo o seu enquadramento do seu desenvolvimento, porque tem questões sociais, económicas e culturais muito fortes que foram esquecidas quando foi aplicado esse programa do Set Aside. Avançando, qual a sua opinião sobre o funcionamento das ajudas do PDR 2020? O funcionamento do PDR 2020 penso que tem que ser melhorado, e por isso é que eu defendo, acho que são os planos, os PDRs são migalhas para um verdadeiro desenvolvimento rural. Aquilo que eles preconizam são migalhas. Isso não há, por isso é que eu invertia a questão toda. Não acha que há um princípio político que está errado, e que está errado, e o dizer está errado, a opinião é minha, que é o princípio político de que existem ajudas públicas para dar dinheiro a todos? Eu defendo que deveriam existir ajudas financeiras públicas que deveriam ser alavancas para determinado cumprimento de objetivos de políticas do país. Isto é, criou-se a ideia, e repare, e nós trabalhamos alguma coisa nisso, trabalhou-se a ideia que só se podem fazer investimentos nas agriculturas se houver apoios públicos. Essa é uma ideia que está instalada não só no setor agrícola, noutros setores também. Aqui há Sim, uns anos, se bem se recorda, sim. com a criação líquida de postos de trabalho, aplicou-se essa máxima e acho que resultou muito bem, ou seja, os apoios ao emprego eram só concretizados, ou pelo menos só se efetivavam, havendo a criação líquida dos postos de trabalho passado há alguns anos, ou seja, na confirmação da criação líquida dos postos de trabalho, e o apoio não era só por os criar, e isso foi uma inversão que deu alguns bons resultados, ou pelo menos de maior compromisso entre o beneficiário e o Estado. Aquilo que eu acho que tem que haver é um maior compromisso e um maior respeito entre o apoio financeiro, entre o beneficiário e o Estado, que é aquilo que às vezes de forma Mas mais simples não é feita. claro, esse é um dos princípios que eu defendo, é que, por exemplo, as ajudas ao rendimento deveriam ter em conta os postos de trabalho que mantêm e as regiões onde se Sempre com aplica. essa ligação ao emprego, acho que é fundamental. E na agricultura isto não tem sido E não tem sido um depois, fator importante, isso é um facto. e depois também, do ponto de vista das ajudas ao investimento, não é? 40 e tal por cento são ajudas para máquinas e equipamentos, não é? Ou seja, é dinheiro que entra em Portugal vindo de fora, Que que regressa à Alemanha, rapidamente quer dizer, não é? volta à origem. E repare, eu acho que para muitos máquinas e equipamentos, e tanto se não existisse ajudas, o mercado até de segunda mão funcionaria, e também seria uma maneira de canalizar esse dinheiro para investimentos onde há maior deficiências infraestruturais, que são as agriculturas de montanha, que são as plantações, as preparações de terreno, a colocação da pecuária. Concorda com esta análise ou acha que eu estou a empurrar muito? Não, não está a incomodar, é uma perspectiva. A minha não é tão redutora, a redutora no sentido do mercado da reparação e do aproveitamento, não tanto assim, porque a agricultura tem mesmo hoje um caráter e uma forte componente tecnológica, tem, de inovação. Hoje, para produzir, para conseguir competir, é preciso uma agricultura de precisão extraordinária que não se faz em comparação com uma agricultura de subsistência. Agora, aquilo que eu acho é que os investimentos não podem ser demasiadamente determinados sobre as subvenções públicas, porque eles têm que ser autossustentáveis e isso tem que ser o princípio. E tem-se esquecido um bocadinho esse princípio e isso acho que não é o caminho correto. Eu acho que aí eu segmento em duas áreas, que é há atividades e dimensionamentos que têm a sustentabilidade económica intrínseca. Há outras atividades, quer pelas próprias atividades, quer pelas regiões onde se fazem,
que não têm essa rentabilidade intrínseca, ou seja, que é preciso algum apoio, portanto, se não existirem 20% a 30% de apoio, repare, nós temos feito muitas contas de cultura, modelos de sustentabilidade económica para muitas atividades, e se não houver esses apoios públicos, elas não são capazes de avançar e de se manterem. Portanto, isso parece-me que é importante. Agora, o que eu acho é que tem que ser, na minha perspectiva, teria que ser feita uma boa triagem e uma boa análise a este nível, que essas coisas, portanto, que faria a diferença. Agora, concordo Sim, consigo que o e dinheiro não sempre, e tinha. sempre entroncadas na liberdade, na liberdade de opção de cada um, quer dizer, ou seja, porque nós não podemos sempre exigir, por vezes vejo sempre essa dicotomia, que queremos menos Estado, mas ao mesmo tempo queremos mais Estado, ou seja, que o Estado nos diga o que é que temos ou não temos que fazer. Não, o Estado não tem que nos dizer o que devemos ou não devemos fazer. Também devemos conter riscos, ou seja, Claro. quando muitas vezes defendemos menos Estado, menos burocracia, depois queremos é que o Estado nos diga aquilo. Não, isso não é possível assim. E isso acontece por vezes. Agora, nas subvenções públicas, por exemplo, no Olival, no Alentejo, já não há nenhum apoios, não há subvenção pública nenhuma para os novos olivais, porque isso foi uma situação que já está ultrapassada, pronto, e continuam-se efetivamente a fazer grandes áreas de olival, com fortes investimentos, e acho bem que seja assim, que seja canalizado para a diversidade de culturas. Agora, não pode é o Estado limitar esse pormenor, porque uma das situações, e agora só aqui uma parte, que mostra quando o quanto os andamentos são diferentes do Estado e do setor privado, o Estado não consegue acompanhar o setor privado. E um dos problemas que tivemos aqui na região do Alentejo, grave, tem a ver com os olivais superintensivos, os grandes olivais, e a proximidade das aldeias, do espaço urbano. E que não havia forma legal de o impedir. E porquê é que não havia forma legal de o impedir? Pois que os planos diretores municipais que estavam em vigor não contemplavam essa situação, ou seja, aceitavam que as culturas agrícolas fosse até o perímetro urbano. Porquê? Porque a cultura agrícola que existia era o trigo, e ninguém se importava, ninguém ia semear quase trigo até à porta do monte, ou à porta de casa. E aquilo não tinha um impacto visual muito pesado. Então ninguém pensou disso. Mas o que é facto é que a cultura do trigo ou a cultura do olival, ambos são culturas agrícolas. E quando vieram estes novos olivais, já ninguém queria ter aquele impacto visual que tinha de estar no meio de um olival super intensivo. Percebe esta questão? E levar o tempo que levou a poder mudar os planos diretores municipais, quase que é a duração de vida útil de um olival destes super intensivos. Quer dizer, Mas, o mas, Estado não acompanha, nem tem meios para acompanhar estas dinâmicas. mas não lhe parece que há uma transformação da sociedade em que as pessoas que vivem no mundo rural são urbanos? Eu costumo dar o exemplo da minha filha que tem 16 anos, e repare, eu sou agrónomo. Ela tem 16 anos, vivemos no meio rural, mas ela é urbana. O Hoje mundo dela, são, o mundo dela é não, o telemóvel, o computador. hoje são. Eu costumo dizer que hoje os meus filhos têm uma discussão com um rapaz da mesma idade que vive em meio urbano. O contrário era no nosso tempo. Nós fazíamos muita diferença de quem vivia nos meios urbanos. Eles tinham acesso à informação, a instrumentos e a objetos que nós não tínhamos nem conhecíamos. Eles os conhecem ao mesmo tempo, ou seja, quando é lançado um livro ou um filme, é lançado aqui no Alentejo Profundo ou em Lisboa, e eles falam o telemóvel e falam com todos estes instrumentos, ou seja, essa diferença já não existe, por isso é que tem que ser muito capitalizado, por isso é que se reparou, foi uma das tónicas da minha intervenção, foi muito falar nesta veia digital, nesta transformação digital, que pode ser fundamental para a agricultura e para o mundo rural. Sim, certo, mas eu estava a dar este exemplo como a extrapolar que hoje há um conjunto, por exemplo, aqui no norte e no centro, há um conjunto de problemas ao nível da atividade pecuária, que é se um produtor pecuário tem que retirar churume da fossa para aplicar nos terrenos agrícolas,
por norma as pessoas dizem que ao passar na aldeia ou perto da aldeia, só a questão do cheiro, já chamaram a GNR 2 vezes para tentar impedir e, portanto, é este um bocadinho este fenómeno, e repare, estou a falar nele porque acho que tem que Sim, ser sim, sim. publicamente e dar devida nota, que é o mundo rural tem que desenvolver as suas atividades e há coisas que são perfeitamente normais, quer dizer, o cheiro dos chorumes, dos estrumes, mesmo a questão das próprias pulverizações com adubações foliares, quer dizer, uma coisa são pesticidas e a perigosidade que podem ter, uma outra coisa são outro tipo de produtos que não têm perigosidade. E, portanto, mas tudo isto é visto numa lógica muito urbana, apesar de estarmos em meio rural, não é? Portanto, isto altera a lógica. Por outro lado, também, é lógico que esta questão da centralidade política, não é? A questão da política, a política pode mudar as leis, não é? É lógico que pronto, há todo um mecanismo legal, constitucional, por aí fora, mas quer dizer, eu acho que será possível aprofundar e ir um bocadinho ao cerne desta questão das alterações de legislação mais rápida, mais eficaz, ou pelo menos que o público perceba que a questão da alteração legal, quanto tempo é que vai demorar? Que eu acho que essa é uma grande limitação que nós temos no edifício jurídico em Portugal, que é não perceber, não conseguirmos entender como cidadãos quanto tempo é que demora a terminar o processo. Acha que do ponto de vista político se poderia melhorar, aprofundar, mudar? Eu achar que se devia melhorar e aprofundar, não tenho dúvidas nenhumas disso, e acho que isso que era essencial. No entanto, hum, tenho algum ceticismo. Olha, ainda este fim de semana vinha um artigo do Estado de Estado no jornal, precisamente a falar sobre isso, sobre a malha burocrática e a teia burocrática que temos vindo a criar e que isso efetivamente dificulta muito quem quer os operadores no terreno, os operadores públicos e privados também, porque o abrigo da lei da transparência tem-se criado tantos mecanismos para efetivamente serem no combate à corrupção e no combate e na motivação nos portais da transparência, mas que também eles próprios são forças de bloqueio e eles próprios depois levam a que estes fenómenos não desapareçam com a veracidade que nós queríamos. Por isso, eu a Não é? esta sua pergunta fico aquém na resposta porque os meus sonhos não são não são tão Os meus, ó, Sr. Deputado, os meus são, porque eu acho que é possível e que deve ser feito. Repare, para mim, um ponto-chave do ponto de vista político seria a revisão da legislação. Para mim, causa muita confusão quando temos de consultar a legislação sobre determinado processo burocrático e ainda está em vigor uma lei de 1950. sim, sim, sim. Repare, eu Aí acho tem que toda a razão. Uma limpeza no nosso ordenamento jurídico era fundamental, porque há Eu coisas que eu acho depois. eu acho que isso é política pura e dura, não é mais do que isso, é pegar no e depois, por outro lado também, faz-se também remendos jurídicos, ou seja, ok, a necessidade e a urgência obriga ao remendo jurídico, tudo bem, faz-se. Agora, o que eu acho é que é prazo, devia vir uma lei que fosse saneadora, que diz, tudo que está para trás deixa de existir, e a partir de agora, claramente é esta. Não, mas isto é política pura e dura. Eu acho que quando se fala nesta questão de colocar a agricultura na centralidade do debate político, para mim é aqui, é como a questão da burocracia. Não é? A malta caminha e diz, a burocracia, vamos fazer menos burocracia. Mas a burocracia é necessária. Eu tenho uma empresa com 30 colaboradores, tem que ter uma burocracia que uma empresa, se tiver 5, não precisa. E se tiver uma organização que tenha 300 colaboradores, tem que ter burocracia. Agora, a burocracia tem é que ser transparente, tem é que ser prática, tem é que se melhorar as regras. E tem que ser eficiente, não força de bloqueio. Não, sim, Ela mas, tem que trazer mas soluções. ela só é a força de bloqueio porque politicamente não se quer assumir o fim do prazo. A partir do momento que se criar na lei a dizer quando chegar ao fim do prazo, bem ou mal, não há, é positivo para quem pede, automaticamente tudo isto mudaria. E depois o outro aspecto que o Estado não quer assumir é a questão de pôr os tribunais administrativos a funcionar.
Se pusesse, repara, muitos destes processos acabava com a discricionariedade dos agentes. Repara, se em muitos destes processos, ao fim de um ano, os tribunais administrativos funcionassem, pá, íamos para o tribunal, o funcionário deixava de ter humores. É entender? Agora, já sabemos que isto obrigaria o Estado a funcionar de outra maneira, porque senão teria que pagar muitos milhões quando as coisas não funcionassem. Bom, mas vamos avançar. Vi alguns vídeos dos trabalhos de comissões parlamentares. Fiquei com a ideia que passam o tempo, de um lado, os deputados a dizer mal da ação do governo, tudo o que faz é mau, e do outro lado, outro grupo de deputados a dizer que a mesma ação é boa. É assim mesmo ou estou errado? Há medidas e ações em que se conseguem articular para criar consensos? Sim, naturalmente que se produz muitas leis e muitos consensos. Os momentos não são fáceis, mas naturalmente que há sempre vários lados e várias opiniões, por isso é que é a diversidade de opiniões dos diversos grupos parlamentares. Isso é a função de todos eles. Mas penso que há realmente um tronco comum e há um interesse em chegar a consensos, em produzir boas leis. Agora, naturalmente, sempre que há muitas audições e nos vídeos cada um interpreta os diversos convidados sobre a opinião que têm sobre diversas matérias e recolhem um conjunto de informação. Eu costumo dar sempre o exemplo, dizendo sempre que ouvimos uma entidade, eu fico certo de que todos os deputados ficam melhor munidos, ficam com mais elementos para produzir melhores leis e para chegar a consensos ou para produzir uma lei melhor. E isso acontece sempre. Por vezes não vai de encontro àquela que é a nossa vontade. E eu, enquanto Presidente da Comissão, tenho que manter naturalmente esta equidistância e tenho que efetivamente potenciar a diversidade de opiniões e zelar para assegurar a identidade de cada grupo parlamentar e a sua opinião. Isso é fundamental para sustentar a democracia. Mas o que é facto é que, havendo uma Comissão Parlamentar de Agricultura, naturalmente esta agora tem sido muito marcada também por a pandemia e efetivamente não podemos sair. Temos comatado com um conjunto de entidades que convidamos. Mas fica sempre, esta semana fizemos consensos, requerimentos sobre muitas questões do mar para se avançar. Têm sido vários projetos de lei que têm ganhado muitos consensos. Os consensos são diversos, por vezes é a extrema-esquerda com a extrema-direita que se junta, outras vezes são os partidos de centro que se aproximam. Bom, isso, grande parte do que acontece às vezes é em discussão, depois não se tem acesso ao que é efetivamente produziu, só se tem acesso nos vídeos a um esgrimir de argumentos, a todo aquele argumentário dos diversos grupos parlamentares. Coisa diferente depois é o texto que se consegue numa segunda fase. Obrigado. Como analisa o processo das ajudas à primeira instalação de jovens agricultores na presente legislatura? Quanto à falta de orçamento para apoiar as candidaturas aprovadas, quer quanto à falta de orçamento para apoiar as candidaturas aprovadas, quer por chumbar as candidaturas com as limitações das datas de início da atividade. Bom, a questão das verbas parece que efetivamente são poucas e esperamos que haja alteração política para reforçar. Acho fundamental que isso seja. Até porque a forma como os planos estavam constituídos, grande parte de grandes investimentos ficaram com as fatias de leão, digamos assim, e sobrando muito pouco. E acho que uma das questões regulamentares que tem que se ter atenção é precisamente isso. É a forma como se deve ser diversificado os diversos apoios. Depois, as questões técnicas, depois se elas houve, que se ultrapassem e que se façam. Olha, eu estou disponível para receber esses constrangimentos e recebo muitos desses constrangimentos que me fazem chegar por escrito e dou deles conhecimentos e interrogo muitas vezes sobre essas questões para se ultrapassarem futuros regulamentos, porque isso é importante que não fique só por se falar sobre eles, que se escreva, que se remeta para a Comissão Parlamentar da Agricultura todos esses constrangimentos.
Obrigado. Indica o resultado da sua ação política como deputado, cujos resultados considera emblemáticos para o desenvolvimento da agricultura e do mundo rural. Eu tenho dois cenários, um enquanto deputado, numa primeira legislatura, e nesta como Presidente da Comissão de Agricultura e Mar. Em todos eles tenho trabalhado precisamente neste sentido, é colocar a centralidade do mundo rural e o respeito que se deve ter por o mundo rural e por a nossa agricultura. E hoje fala sempre que há uma discussão que tenha a ver com o mundo rural ou com a agricultura, não se faz nem no meu grupo parlamentar e nem na Assembleia, os outros grupos parlamentares todos têm esse conhecimento, que tem que passar por mim, ou seja, pelo menos essa afirmação de ser o rosto de todas essas questões da agricultura e de liderar as situações ligadas ao setor da caça, ao setor da produção do mundo rural, entre outras questões, não há discussão sem passar por mim, e acho que essa foi uma vitória do facto de sempre ter opinião sobre essa matéria e colocar na agenda essa discussão e colocar na agenda os argumentos que são os argumentos de quem vive no interior, de quem vive no mundo rural, de quem produz, colocar em declarações políticas na Assembleia da República o setor da agricultura e obrigar a que todos os grupos parlamentares e que os outros deputados tenham um olhar diferente para a nossa agricultura e para a nossa produção nacional. Essa é a minha grande vitória. Obrigado. Próxima questão. Na minha opinião, esta Ministra da Agricultura tem feito um trabalho brilhante na liderança das agriculturas de Portugal. Este facto facilita o trabalho dos deputados do PS? O trabalho dos deputados é diferente falarmos da Assembleia da República e da governação. Nós não temos o poder de governar, não é? Temos o poder de influenciar, de colocar na agenda, de chamar a atenção, de dar uma nova abordagem sobre os temas, de chamar sempre que entendemos a Sra. Ministra da Agricultura ou os Srs. Estados de Estado ou os responsáveis de vários departamentos para ouvirem aquela que é a nossa posição e que por vezes é apenas ou, não, ou apenas e não só um conjunto de informações que nos fizeram chegar, de instituições que se dirigiram à Assembleia, questões que nos colocaram, de situações da vida rural da nossa agricultura e que depois nós temos instrumentos legais que nos permitem chamar, a questionar, a perguntar aos governantes e que são obrigados perante a lei a responder, e isso é um fator determinante. Naturalmente, sempre que colocamos estas questões, os seus ministros, os seus Estados de Estado têm que estar a dirigir e temos tido momentos quentes, como seja situações pontuais de casos muito conhecidos, quer seja do bem-estar animal, ou quer seja de produções nacionais, ou quer seja de falta de apoios ou de apoios mal equacionados nos PDRs, e isso é sempre um ponto interessante e naturalmente que recebemos todos os representantes governativos com todo o gosto e com todo o orgulho. Eles têm que prestar contas na Comissão de Agricultura e é bom que os portugueses percebam, e aqui nesta discussão, que se percebam isso, ou seja, os governantes têm que prestar contas nas diversas comissões parlamentares, nomeadamente na Comissão de Agricultura. Sempre que fazem chegar informação ou preocupações à Comissão de Agricultura, elas têm o seu encaminhamento e isso é importante saber. Obrigado. Próxima questão. Sou da região centro e pela análise que faço quanto à distribuição das ajudas do PDR 2020, sinto que a minha região tem recebido relativamente menos ajudas ao rendimento quando comparada com o Alentejo. Na sua opinião, que medidas devem ser tomadas nas ajudas do PDR 2030 para que a justiça seja reposta? Bom, esta foi uma questão que já aflorámos. Grande parte também é da dinâmica dos projetos, e isto temos que alterar muitas questões em termos regulamentares para efetivamente ultrapassar essas situações. Mas nós não podemos muito ficar retidos nessa perspectiva, ou seja, os apoios são nacionais e não podem, bons projetos, mas tem que haver aqui algumas limitações regulamentares para não suceder situações dessas, como há pouco disse. Agora, realmente, da natureza
da natureza do projeto é que é o importante nós sabermos, e da influência que terá no desenvolvimento económico e social da região, mas também balizar muito às regiões. Pronto. O que deve fazer a nova PAC para eliminar o déficit alimentar de Portugal? Não, será, nós estamos a caminhar em setores muito fortes no déficit alimentar. Temos, efetivamente, o setor do azeite é o expoente máximo, mas há muitas outras, nas hortícolas e nas frutícolas. O que a nova PAC deve fazer é dar instrumentos às pessoas para, efetivamente, aumentar a produção, mas norteados por uma sustentabilidade que é essencial nesta nova agricultura, é ter este conceito de sustentabilidade ambiental, porque isso é que vai ser determinante para a soberania alimentar. Que alterações gerou a pandemia do Covid-19 nos mercados dos produtos agrícolas? Isso já foi uma questão que aflorei até na minha intervenção inicial. Trouxe um novo paradigma, temos é que o saber aproveitar e temos que o potenciar, ou seja, se a vida nos dá limões, fazemos limonada, e acho que aqui é um bocadinho essa situação, quer dizer, se a pandemia nos proibiu de vender de determinada forma, temos que aproveitar formas diferentes de potenciar a nossa agricultura. Naturalmente que trouxe oscilações, mas trouxe oscilações a nível global. Hoje nós já estamos numa agricultura global. A pandemia, quando trouxe constrangimentos nacionais, também são europeus e também são mundiais. Veja-se o setor dos frutos secos, o que é que aconteceu na Califórnia, e depois acabaram por as produções aumentar cá e valorizou o preço. Isso é a agricultura, é o mundo global em que vivemos. Como analisa o processo de alteração das atividades agrícolas na região do Alqueva? O que Bom, fazer para impedir a proliferação de monoculturas? a Alqueva transformou uma região. Isso é, a Alqueva trouxe água, e teve um impacto muito grande, em primeiro lugar, porque mudou a paisagem. E, naturalmente, todos somos relutantes à mudança e as pessoas foram muito relutantes à mudança. Mas o que seria desta região sem Alqueva, sem água? Já porque ela tem uma componente de abastecimento público às populações. E, em segundo lugar, na questão agrícola, que é aqui a mais essencial, teve um fator determinante. Uma das vezes referia, no Alentejo cantava-se muito e tinha-se moda que se cantava, dizia um Alentejo uma tão grande, tanta terra abandonada, porque efetivamente dava a ideia que os campos estavam abandonados. Agora passaram a ser a produzir. Naturalmente que nem tudo é bem, nem tudo está bem feito, há más práticas agrícolas, mas essas têm que ser condenadas e têm que ser expurgadas. Mas o que é facto é que esta região mudou radicalmente. Hoje produz-se hortícolas numa região que era impensável produzir. O Alentejo vai ser, a muito breve trecho, o maior produtor nacional de laranjas. Quando se pensa que é o Algarve, deixará de o ser muito brevemente, passará a ser o Alentejo, em grandes investimentos que já estão feitos e que outros a iniciar-se, mas também produz a cultura da romã, das nozes, das amêndoas. O amendoal tem as paisagens magníficas, e naturalmente não são as paisagens que estávamos habituados do dourado dos trigos, mas é preciso não esquecer, é preciso não lembrar que culturas do trigos também vieram iniciar o fim dos sobreiros e das azinheiras, que na altura foram arrancados para fazer o celeiro da nação. E hoje já ninguém se lembra que isso também foi uma transformação gravíssima, que destruiu um sistema agrossilvopastoril para ter grandes campos de trigo, que depois veio a provar-se que eram insuficientes na produção nacional, deixou-se de produzir e então ficaram os terrenos abandonados. Hoje mudou radicalmente. Agora, se me pergunta se devemos ter atenção a essas más práticas agrícolas ou essas culturas super intensivas e exigir maior diversidade de culturas, sem dúvida, sem dúvida. Agora, nós temos água, água é vida, e mudou-se uma região e hoje fixou aqui muitos postos de trabalho e uma mão de obra qualificada. Também temos problemas sociais com mão de obra não qualificada e mão de obra imigrante, e isso tem problemas graves associados que têm urgência em resolver-se, perdão. Mas
há uma mão de obra muito qualificada, muitos engenheiros agrónomos, muitos engenheiros técnicos agrários, muitos engenheiros zootécnicos que estão fixados nesta região, que se não tivesse havido Alqueva era impensável estar aqui. Obrigado. Qual o trabalho que tem feito como deputado da Assembleia da República no acompanhamento do PEPAC? O nosso trabalho aí não tem sido o desejado, mas é como lhe digo, começamos agora também a trabalhar nesta preparação desta conferência interparlamentar, em colaboração direta com o Ministério da Agricultura, para também, enquanto intervenientes parlamentares, possamos, junto de outros, ajudar aquela que é a forte condução do Ministério da Agricultura. Só essa é a questão. É o dar o nosso contributo para, no nosso fórum, ajudar aqueles que são executivos. A separação da tutela política da agricultura e da floresta tem gerado problemas adicionais na gestão do processo político na Assembleia da República? Nós não tem gerado direto, porque nós conseguimos, na discussão, na distribuição de competências, que ficasse na tutela da Comissão de Agricultura e Mar também a questão das florestas, porque depois a orgânica do governo tem que se adaptar à Assembleia da República, ou seja, o Ministro do Ambiente que tutela as florestas tem que ir à Assembleia da à Comissão de Agricultura e Mar prestar contas sobre a situação da floresta, mas naturalmente não escondo que essa alteração da tutela, e há muitos anos que funcionava na agricultura, traz naturalmente, em termos de condição política, aqui algumas alterações. Gostei da comunicação do Sr. Deputado. Estou de acordo com praticamente tudo o que disse. O que gostava que desenvolvesse mais a sua comunicação sobre o que está a ser feito para contrariar a desertificação do interior. Olha, Alqueva foi disso, bem disso um exemplo, mas antes de mais agradecer as palavras simpáticas, mas dizer o seguinte, o que eu acho que temos também perceber quando colocamos na centralidade esta agricultura produtiva, esta agricultura de índice de grande componente tecnológica e esta agricultura moderna, mas há uma agricultura da região de Sequeiro que tem um equilíbrio fundamental, mantém um equilíbrio fundamental do ecossistema, a ligação do homem com a silvicultura, com a pecuária, e isso é fundamental e determinante, e devia ser olhado por parte de tanta gente que defende essa componente ambiental, de assegurar que isso trouxesse e fixasse mais pessoas no mundo rural. E para isso é preciso investimento, para isso é preciso efetivamente dinheiro, e isso devia ser uma componente que também a ter em conta, da mesma forma que se traz desenvolvimento rural com grandes investimentos que permitem isso, como foi o caso que citei aqui de Alqueva, também devia de haver um forte investimento para fixar pessoas no mundo rural, mais não sei se fosse para a sua forte componente social da manutenção de postos de trabalho ou da criação de novos postos de trabalho, trazê-los para o interior. Próxima pergunta. Considero extraordinariamente relevante articular as questões de planeamento, ordenamento com as do desenvolvimento rural, que podemos designar por coesão. Pergunto como vê o Sr. Deputado a possibilidade da futura PAC-PDR ser incluída na lógica da governação das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional? Não me parece que seja um caminho. O caminho faz essa articulação de investimentos estruturantes e depois um bom plano de desenvolvimento rural adaptado às regiões e para potenciar aqueles investimentos da coesão. Essa articulação muito próxima, mas ver essa totalmente entregue às comissões de coordenação, acho que não, o caminho não passa por aí. A verdade é que não há uma estratégia agrícola definida para Portugal. Devia ser criado um plano estratégico com objetivos e milestones definidos, especializando e dando condições aos agricultores para atingir esses mesmos
como os pequenos frutos, a cortiça, a alfarroba, entre outros. Infelizmente, falta visão estratégica aos nossos governantes. Portanto, isto não tem questão. Não sei se... Eu tenho muito menos, eu tenho muito medo dos planos estratégicos, porque vamos uma vida toda a preparar os planos e depois aplicar os planos e faz-se pouco. O plano estratégico também é um bocadinho da diversidade de opiniões e da Mas não lhe parece, autonomia privada de cada um, do seu próprio investimento. claro, mas não lhe parece que há falta de uma cultura de compromisso contra os planos? Porque eu acho, assim, nós trabalhamos imenso em planos, mas normalmente quando nos pedem planos e elaboramos, normalmente pedem-nos planos, mas queriam, em lugar de plano, queriam que fossem as ações do plano, não nos adjudicam as ações. Pois. E Não às acha vezes, que há uma falta de cultura de compromisso quanto ao plano? Ou seja, se há uma decisão política de elaborar um plano estratégico, não deveria haver um compromisso de o implementar, ou pelo menos então dizer, olha, mas eu alteraram-se as acho que quando se políticas elabora um e... plano estratégico, o primeiro compromisso é alterar o plano, é depois, mas isso faz parte do nosso ADN, não vejo muito boa. Claro. A agricultura familiar também pode evoluir para uma agricultura mais eficiente e tecnológica? Tem que evoluir para uma agricultura mais eficiente e tecnológica. É essencial e determinante a agricultura familiar, mas tem que evoluir nesse sentido, senão uh, não se mantém. Os agricultores no Alqueva pagam a água de rega ao mesmo preço dos outros regadios públicos ao longo do território continental de Portugal? Bom, o preço da água tem sido uma questão muito discutida e há dois sistemas a funcionar que têm muito a ver com as associações de regantes. Mas se os consumos continuam a ser tão significativos, é porque efetivamente continuam a dar resposta. Pese embora, do que é conhecido publicamente, as dívidas da água são muito. A fatura da água à EDIA, por parte de diversas associações de regantes, é muito significativa e tem que se encontrar uma solução, porque a água é um bem escasso. Este ano, felizmente, a Alqueva voltou a estar na sua cota máxima, ou quase máxima, mas houve aí uns momentos de preocupação, porque depois, se a água não for usada de forma muito eficiente, podemos correr o risco de ter muitas culturas que possam sofrer com isso. É preciso muito cuidado. Este é um problema gravíssimo e delicado que tem que estar sempre norteado por quem dirige, aqui no caso do Alqueva, a EDIA. Próxima questão. Qual o comentário à retirada de 85 milhões de euros do PDR do segundo para o primeiro pilar? Não ouvi a parte final, peço desculpa. Qual o comentário à retirada de 85 milhões de euros do PDR do segundo para o primeiro pilar? Bom, essa questão não estou por dentro dela ou por para responder, mas sei que é normal que se haja estas alterações orçamentais e isso cabe ao governo. Não conheço em pormenor a questão. Claro. Será que não deveria ser da competência do Estado limitar a implementação desses olivais intensivos? Lá voltamos à questão da liberdade individual e da propriedade privada num Estado de Direito. É verdade que e a subvenção pública, por exemplo, essa já terminou, mas continuam às vezes, aqui na região coloca-se muito a questão, porquê usar terrenos com uma boa aptidão agrícola para o olival e não para outra cultura? E o proprietário responde, porque eu quero tirar um bom rendimento do olival, se tiver um terreno de classe superior, tenho maior rendimento. E isso entra sempre aqui numa questão muito, muito delicada. Agora, que se pode, em termos da EDIA e desses planos de afirmação, colocar as questões de forma diferente, não é? Com alguma limitação para uma correta aplicação. Mas isso, na sua perspectiva, não tem muito mais a ver com a questão da extensão, ou seja, de havermos.
Nessa perspectiva, Basta é claro, tem que haver, não pode, tem que haver a diversidade de culturas, até para a defesa da própria cultura. Todos sabemos o quanto é importante haver esta diversidade de culturas do que nem só a manutenção de tantos hectares de uma monocultura. Sim. Próxima questão, deixa eu ver se eu consigo perceber, se conseguirá entender. Não estaremos a fomentar uma renda, e renda está entre aspas, uma renda à propriedade em vez de apoiar a modernização e fomento da produção? Eu presumo que isto deve ser sobre as ajudas ao rendimento de serem atribuídas. Pois, essas ajudas ao rendimento quando não há produção, é uma renda que se está a pagar e não a própria produção. Isso é verdade, isso abordámos nós nesse sentido e discordamos dela que seja dessa forma, porque tem que ter aqui um efeito multiplicador. Claro. Na gestão política do PRR, não está o Ministério da Agricultura. Porquê? Porque a questão é uma questão estruturante, isso já foi amplamente explicada pela Sra. Ministra, não acho que também seja um fator determinante. Claro. No meu entender, enquanto jovem, o que sinto é que os apoios existentes ajudam na implementação da pequena agricultura e pequenos projetos, mas faltam apoios para quem não herda nada, possa implementar projetos com escala. E quando digo apoios, não me refiro a fundo perdido e financiamentos do investimento, mas sim criação de apoios para a concessão de crédito de apoio a investimentos de grande dimensão que tragam emprego e desenvolvimento. Eu presumo que Essa, aqui a questão. essa questão já foi aflorada, há muitos bons exemplos onde tem funcionado, mas naturalmente reconheço, e todos sabemos que neste setor agrícola o fator da hereditariedade é preponderante. Quem efetivamente não vem deste setor ou não tem um background que o suporte é realmente mais difícil vingar. Isso tem razão, mas isso Eu, há- eu, eu quanto a isto dava uma nota, se me permite, Sr. Deputado, que é a questão nas startups não sim. agrícolas, a taxa de insucesso é muito superior à taxa de insucesso das startups agrícolas, não é? Eu lembro que nas tecnológicas o insucesso é superior a 90%, não é? E nas agrícolas não chega a 50%. Portanto, eu Pois. acho que também faz parte do processo esse aumento de risco e incerteza. Com isto não estou a dizer que o mundo que é perfeito. Sim, percebi a sua ideia. E, portanto, agora, acho é que também devemos olhar para a realidade e falarmos sempre nos aspectos negativos, mas também nos aspectos Positivos. positivos, porque senão a agricultura é só um mar de problemas, não é? E não é eminentemente assim. Acredita que a nova administração, direção do IFAP, tendo membros inexperientes nas funções, irá fazer um trabalho exemplar? Eu acredito sempre nas pessoas e nesses que conheço pessoalmente acredito que farão um excelente trabalho. Ah, o IFAP tem um bom conjunto de quadros de carreira que irão auxiliar no pormenor e por vezes vir alguém fora da caixa poderá ajudar. Eu acredito sempre nas pessoas, por isso não. O senhor deputado realçou a importância da sustentabilidade e das alterações climáticas. Acredita que a digitalização e a agricultura de precisão são a solução para estas questões? Não só, mas contribui. O uso eficiente da água é preponderante e uma agricultura de precisão que aproveite as condições climáticas, aproveite a utilização da água, seja muito próxima do ideal, acho que só terá vantagens significativas. O caminho é por Obrigado. aí. Não Obrigado. resolve todos os males, mas Claro. É preciso melhor entender qual o papel da Comissão Permanente da Agricultura na Assembleia da República. Então, Eu já expliquei, mas o claro, papel da Comissão Parlamentar é realmente receber os governantes para prestar contas e isso depende muito das dinâmicas dos diversos grupos parlamentares e eu, enquanto Presidente, cabe-me a mim manter viva e manter clara
a transparência e a igualdade de oportunidades de todos os grupos parlamentares e que eles coloquem essas questões sempre que eu entender e até colocam muitos requerimentos e obrigam os governantes a ir lá prestar contas, naturalmente. A Claro. questão é sempre esse equilíbrio. O governante vai, presta conta, explicou, e pronto, e depois cada um pode usar os instrumentos que estão disponíveis, os instrumentos regimentais, para fazer disso depois a sua atuação política. Claro. Eu creio que a próxima questão aqui terá mais a ver com o governo consigo. Que ajudas adicionais serão necessárias ou possíveis para ajudar os agricultores decorrentes da crise com o Covid-19? Bom, houve aí alguns apoios já pontuais, até falámos aqui de alguns destas campanhas que foram lançadas, apoios pontuais para as raças autóctones, enfim, do que conheço também, do que me é dado a conhecer, mas o governo esteve atento nesses pontos, criou alguns, se calhar não suficientes, mas esperemos que crie outros mais. Qual o papel das agriculturas consideradas mais amigas da sustentabilidade do clima? Exemplo, as agriculturas mais biológicas, tipo permacultura e agricultura sintrópica. Isto é Sim, eminente. estão a proliferar estes tipos de agricultura mais próximas do ambiente e que vão ganhando o seu espaço e que, desde que também depois haja uma grande interligação com os consumidores, elas farão o seu caminho, terão com certeza um caminho de sucesso. Hoje, a agricultura sintrópica tem já, até aqui no Alentejo, uma forte influência e é reconhecida. Esta é uma pergunta eminentemente política. Como explica a mudança de secretário de Estado da Agricultura? Pois, É uma decisão é uma certamente decisão da Sra. Ministra da Agricultura que claro, faz a sua opção e sobre isso não tenho nada que dizer. claro. Tenho que dizer que gostei muito de trabalhar com o engenheiro Nuno Russo, é um excelente quadro e que deu o seu melhor enquanto Estado de Estado e que este agora também dará com certeza. Para quando a alteração do Código da Contratação Pública, de forma a valorizar a produção nacional, introduzindo variáveis como a distância onde o produto é produzido e consumido? Bom, todas essas alterações de maior amplitude têm a ver muito com aquilo que dissemos também já no início, isto tem a ver com, com políticas europeias. Nós não podemos esquecer que estamos inseridos na União Europeia e que não podemos também criar um conjunto de políticas que achamos nós fariam sentido para apoiar a produção nacional e depois prejudicar ou entroncar ou colidir com as questões europeias. Não é possível a gente querer chuva na era e Claro. Hum, como devem ser controladas as áreas ardidas devido aos fogos rurais? devem ser controladas. Claro. Sou um agricultor de Chaves, posso contar com a sua ajuda para ajudar a agricultura da região? Claramente que sim, é essa a minha função e Se a estou resposta, sempre disponível. se a resposta for positiva, qual a melhor forma de o contactar quando necessitar do seu apoio? É o e-mail está disponível na Assembleia da República e é só enviar um e-mail. Mas deixo aqui para todos com todo o gosto. É pedro.carmo, arroba, PS, que é o meu grupo parlamentar, ponto parlamento, ponto pt. É muito simples Muito obrigado. e terá resposta. Enquanto deputado, e esta é a última questão que cá temos, é o rosto do setor primário e do mundo rural no Parlamento. Que iniciativas tem tido para a defesa da agricultura e por forma a potenciar o território? Bom, grande parte das iniciativas que tinha previstas têm tido uma grande dificuldade por vivermos em pandemia, ou seja, um conjunto de agendamentos e de visitas que tínhamos, de visita ao mundo rural, visita às produções nacionais, mas tenho algumas iniciativas que me tem sido possível fazer, nomeadamente em defender a exportação dos animais vivos. Esse também tem sido um dos momentos onde efetivamente tenho dado o rosto e a cara, porque gerou-se aí uma falsa questão,
que tem a ver com o transporte dos animais, com o número de horas, das condições sanitárias dos navios. Eu já me permiti até filmar em alguns desses navios, onde as condições não são aquelas que eram apelidadas, e sob essa grande campanha montada, e explico às pessoas que o facto de continuarmos a exportar um número significativo de animais para o Médio Oriente tem a dupla vantagem, para além de ser muito bom para a economia nacional e para o aumento das exportações, também tem um efeito direto no nivelamento dos preços. Felizmente, nesta altura da Páscoa, circulam aqui o preço dos borregos. Há anos que não era tão simpático, digamos assim, que já está perto dos 90, 100 euros, sem uma total dependência também de grandes cadeias de distribuição. Ou seja, aquilo tem um efeito muito significativo na economia do mundo rural. E é preciso defendermos a continuidade dessa exportação. Mas há muitos grupos parlamentares, para não dizer de outra forma, que defendem o fim dessa exportação dos animais. E isso é muito difícil. Sr. Deputado, muito obrigado. Foi um enorme gosto tê-lo cá. Acho Muito que, obrigado. acho que respondemos a todas as questões Todo o colocadas. gosto. Disponível sempre para tudo e para todos. Agora mais uma, mas já não vamos responder. Acho que atingimos os nossos objetivos. Muito obrigado. Fazer massa crítica, debater os problemas e abordá-los sem limitações e, portanto, no fundo, conseguimos todos saber muito mais, aprender muito mais. Foi um espaço enorme de partilha, de conhecimento, de valorização do mundo rural. Não sei, Muito obrigado. dá-lhe a oportunidade se quiser fazer alguma síntese final. Não, eu fiquei satisfeito. Eu queria apenas agradecer a todos os participantes, às questões colocadas, o engenheiro José Martina, o espaço visual, a forma aberta, franca e informal como participámos nesta discussão, que, como eu disse, também é uma das virtudes desta pandemia, é o facto de podermos discutir aqui desta forma e de dar aqui o contributo, a opinião para um bom debate, uma boa discussão, que, como digo sempre, hoje ficámos todos mais ricos e mais conhecedores da opinião de uns e de outros, e assim é possível melhorar a nossa agricultura. Mas para melhorarmos a nossa agricultura, não só os intervenientes são os titulares de todos os cargos políticos, de todos os instrumentos que têm ao seu alcance, mas também nós, enquanto consumidores, temos que fazer esse trabalho. Eu digo sempre, porque é que sistematicamente pedimos, agora não tanto porque não vamos, mas nos restaurantes, no exemplo da fruta, só frutas tropicais que não são produzidas no nosso país. Devíamos também nós autocalendarizar-nos, porque temos tão boas frutas e frutas da época que devemos consumir e que fazem bem à nossa saúde. Muito obrigado. Aqui fica o seu apelo. Um bem-aja. Até sempre. Um grande abraço. Bom dia.